Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sempre falo que esse canal é um espaço de opinião, de análise, mas de vez em quando algumas informações surgem, né? E eu trato de dividi-las com vocês. Em primeiro lugar, o Rodriguinho, hoje no Cruzeiro, ele foi contratado junto ao Pirâmides do Egito, vocês lembram? Aquele clube lá que tirou vários brasileiros daqui, o Keno, o Carlos Eduardo do Goiás, o próprio Rodriguinho. E o Corinthians vendeu o Rodriguinho para o Pirâmides por uma cifra em torno de 6 milhões de dólares, que dá um pouco mais de 20 milhões de reais. Foi basicamente o mesmo valor que o Cruzeiro pagou para tirar ele do Egito, porque esse clube ele era comandado por um sheik que botou muito dinheiro lá, só que aí um monte de problemas, questões políticas do Egito, retirada de investimentos, os brasileiros quiseram voltar. E aí o Rodriguinho vislumbrou esse retorno. O problema todo é o salário do Rodriguinho. E é óbvio que o Rodriguinho procurou o Corinthians, o Rodriguinho e o seu staff. Só que ele pediu muito dinheiro para retornar. O que aconteceu? Ele parou no Cruzeiro. E o Cruzeiro paga um baita salário para o Rodriguinho. Salário muito grande. Está na casa de 1 milhão. Com um contrato de 3 anos. O Rodriguinho tem 30 anos. Só que nesse momento, o que acontece? O Rodriguinho está lá no Cruzeiro e ele sofreu uma lesão muscular, depois ele sofreu uma lesão na lombar e aí ele teve que passar por um procedimento cirúrgico. Recentemente ele foi liberado para fisioterapia, ele já está num processo de transição aí para poder voltar. Não tem uma previsão exata, mas assim, como leigo, né, e como acompanhando as notícias, eu imagino que mais um mês aí ele passa pela fisioterapia, transição física, volta a ficar à disposição e aí pode ser escalado no Cruzeiro. Só que no meio desse furacão todo, o Cruzeiro está jogando a sua vida na Copa do Brasil, já não está mais na Libertadores e está mal no Brasileiro. Só que tem outro detalhe, o Rodriguinho chegou e até teve um início muito bom, mas nesse momento ele não vislumbra muito espaço na medida em que lá tem o Thiago Neves e o Robinho, que são titulares à frente dele. E o Rodriguinho entende que no Corinthians ele seria titular absoluto. Tem o carinho da torcida, conhece o clube e poderia ser daqui um pouco essa peça central no meio que o Carille está tentando encontrar para jogar junto com o Pedrinho, que pode ser o Matheus Vital, que está jogando bem, que pode ser o Sornosa, que... Convenhamos, o Rodriguinho daria uma solução tática e técnica nesse time para elevar o patamar da equipe, né? O Corinthians que está brigando por título na Sul-Americana, está tentando chegar no Brasileiro, seria uma baita contratação. Mas o que acontece é que o salário astronômico que o Rodriguinho ganha no Cruzeiro é impensável pelos dirigentes do Corinthians. O Corinthians tem uma questão financeira complicada e mais do que isso, uma gestão muito consciente e austera com relação ao salário. Existe um teto estabelecido em que alguns jogadores ganham esse teto. Cássio, Jadson, Fagner, pela história que construíram, pelo tempo de casa. O Rodriguinho, se ficasse no Corinthians, ele talvez pudesse chegar nesse status, mas é que aí teve a proposta, ele queria sair, vocês lembram bem, né, para última chance, né, do cara com 30 anos de fazer um pé de meia, ganhou uma bolada na mão com luvas, o salário era muito grande, e aí quando ele volta para o Cruzeiro, ele também vem com essa condição mais valorizada. O que pode acontecer, pelas informações que eu colhi, o que pode acontecer o Rodriguinho ser emprestado do Cruzeiro para o Corinthians, só que o Cruzeiro teria que topar e pagar uma parte desse salário. O Cruzeiro pagaria o seu teto, o seu limite. Não sei se o teto dos seus jogadores principais, mas um limite estabelecido que eu realmente não sei qual seria, mas seria bem menos do que ele recebe no Cruzeiro. E o Cruzeiro teria que bancar o restante. Claro que o Cruzeiro ainda tem os seus direitos econômicos, federativos, né? Econômicos, melhor dizendo, federativos viria para o Corinthians, depois que terminasse o empréstimo, de repente o Corinthians poderia voltar a comprá-lo, ele volta para o Cruzeiro, enfim, isso é um segundo passo. Mas nesse momento, o empresário do jogador, ele não quer entrar em nenhum detalhe sobre negociação enquanto ele se recupera. E tem mais aí alguns dias para ele estar a pleno. E a gente também não sabe o que vai acontecer com o Cruzeiro, porque o bastidor político está fervendo lá. E tem alguns jogadores que estão saindo, o Lucas Romero já foi, o Fred, aí vocês viram, tá meio em rota de colisão com o Mano. A gente não sabe se... Acho que até o final do ano ele fica, né? Mas depois a gente não sabe.
E pode até ser, a gente já está em agosto, pode até ser que o Rodriguinho volte para o Corinthians no ano que vem. O que a gente está passando aqui é o fato de que ele está insatisfeito na reserva, embora a sua lesão, e de que ele gostaria de voltar para o Corinthians. O problema é uma questão financeira muito séria que o Corinthians não está disposto a bancar pelo que ele ganha no Cruzeiro. E o Cruzeiro, que pagou por ele, que paga um alto salário, também não vai liberar dessa forma tão fácil assim. Poderia aceitar se pagasse uma parte do salário. Mas aí o Corinthians deu a seguinte recomendação para o Rodriguinho e o seu staff. Resolve aí, se você conseguir a liberação do Cruzeiro, você será bem-vindo aqui. Resta a gente esperar o que vai acontecer. Rodriguinho no Corinthians tecnicamente, seria um acréscimo inegável. E no Cruzeiro ele não está conseguindo jogar por conta de outros jogadores da função. Valeu, gente! Se gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau! Ready to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah.